Capítulo 972. Negociações encerradas. O silêncio que se instalou na sala de reuniões era ensurdecedor. Shiva, o deus da destruição, encarava ela, a deusa nórdica do submundo, com um olhar muito sério, um olhar que poucas pessoas viam. Até o próprio Indra ficou surpreso com essa faceta de Shiva que ele não sabia que existia. Os únicos aparentemente despreocupados com tudo isso eram Victor, Violette, Amaterasu e Aruna. Os quatro formaram um pequeno grupo no canto, observando tudo enquanto comiam pipoca e bebiam refrigerante. Não era uma aparência muito digna para um imperador, mas Victor não se importava. Ele nunca seguiu os estigmas que outros seres lhe impuseram. Ele seguiu seu próprio caminho. O mesmo se aplicava a Aruna, Violette e, recentemente, Amaterasu havia se juntando a este clube. Como um dragão, ela passou a amar muito sua liberdade. Lembrando-se do passado, quando estava trancada em seu templo e só saía ocasionalmente, ela bufou com desdém. Queria se punir por se limitar desnecessariamente daquela forma, embora ela não pudesse culpar muito a si mesma quando jovem, afinal, era uma coisa cultural, sem mencionar que ela realmente não tinha vontade de sair e aproveitar sua liberdade. Então, mesmo tendo o poder de ditar sua própria liberdade, ela não fez nada. Afinal, a decisão de não fazer nada e permanecer em sua cela foi dela. Uma prisão autoimposta. O cara do limbo, o Pai Celestial e o Rei Deus do Panteão Celta sentiam os lábios se apertarem ao ver a postura relaxada de Victor. Queriam dizer-lhes para serem sérios e se comportarem de acordo com suas posições, mas quem poderia dizer isso a eles? Eles não eram loucos. O silêncio durou longos 7 minutos, e durante todo esse tempo, Shiva e ela não pararam de se encarar. Shiva olhou para a mulher com uma clara ameaça, e ela o encarou com o mesmo olhar. Apesar de fazer tudo isso pelo plano de Victor, que também a beneficiaria, ela também era uma mulher orgulhosa. Ela foi a mulher que ousou desafiar Odin e derrotá-lo. Seu orgulho não lhe permitia desviar o olhar agora, não quando alguém que se considerava superior a encarava com aqueles olhos, motivada pelo desejo da irmã. A cobra do fim, enrolada no pescoço de ela, também olhou para Shiva, desafiando o deus da destruição a atacar sua irmã. Que se danem as consequências. E daí se ele estava no território de um primordial? Se aquele deus atacasse a irmã dela, ele sentiria o veneno dela. Embora parecesse o mais despreocupado dos irmãos, sentia um grande apego por ela. Afinal, em sua família disfuncional, ela era a única que estava lá para eles. Todos convenientemente ignoraram Thor, que ainda estava em sua posição de cachorro. Era como se ele fosse invisível, e ninguém sentia a falta de sua presença, pensou. Um pensamento que estava longe da verdade. Naquele momento, Shiva ponderava os prós e os contras. Com a essência dos sonhos e da loucura, ele teoricamente poderia ajudar um deus de seu panteão a obter mais poder. O valor dessas essências era imensurável. Mesmo no futuro, ele poderia ou não adquirir esses conceitos para si. Algo que ele duvida muito que aconteça, considerando que possui a Siten há milhares de anos e nunca foi capaz de adquirir outro conceito para si. Shiva não estava pensando em prós e contras, ele lutava contra seu desejo de posse. Afinal, ele havia conquistado aqueles itens com muito esforço e se sentia muito desconfortável em dá-los facilmente a outra pessoa, mesmo que fosse para ganhar um panteão inteiro. Em outras palavras, era seu ego que ele estava combatendo agora, não algo tão básico quanto os prós e contras de seu panteão. Se fosse pela lógica fria e cruel, ele não teria utilidade real para essas essências, a curto ou longo prazo. Logicamente, o panteão era mais valioso do que essas essências. Essa era a lógica fria. Mas, às vezes, a lógica não era ouvida pelo emocional, especialmente para um deus. Pode parecer que Shiva é um deus indiferente que não se importa com nada, mas isso está longe de ser verdade. Ele não se importa com nada que não envolva. Apesar de ser considerado o deus mais forte, ele não era uma entidade sagrada ou gentil. Assim como Victor, ele tem desejos, ambições e pensamentos. A única diferença é que ele sabe esconder muito bem suas intenções, e seu título de Deus mais forte o protege de seres mais fracos que tentam se opor a ele. Afinal, ninguém gostaria de ser destruído por sua divindade de destruição, que só poderia ser neutralizada pela criação divina do Pai Celestial. Mas naquele momento, alguém estava fazendo exatamente isso, alguém estava se opondo a ele, alguém que poderia ser tão perigoso quanto ele. Uma mulher que tinha várias veras END com as quais nem mesmo o próprio Shiva lutaria casualmente. Isso é chato. Vocês dois podem parar com essa disputa de olhares? Já se passaram 8 minutos e, ao contrário de alguns deuses aqui,
Eu sou um homem muito ocupado. Se quiserem continuar essa disputa de olhares, sugiro que façam em outro lugar, disse Victor enquanto mastigava a pipoca. Ela e Shiva olharam para Victor, visivelmente tensos com a forma como ele estava vestido. Ele usava óculos 3D futuristas e segurava um pacote de pipoca. Ele não era o único assim. Aruna, a Mater Azul e Violete também. Ela se sentia muito injustamente tratada agora. Ela estava fazendo tudo isso por aquele homem. E ele estava levando tudo na brincadeira. Claro, ela também se beneficiaria disso, mas isso não ajudava a diminuir seu mau humor. Shiva, por outro lado, apenas olhava para Victor com os mesmos olhos que olhava para ela. Shiva estava extremamente desconfiado de toda a situação. Tudo cheirava a armação. E, obviamente, suas suspeitas recaíam sobre Victor. Pensamentos nada gentis passavam pela mente de Shiva agora. Mas, ao contrário da deusa ela, que retribuía aquele olhar a Shiva, não havia nenhum olhar de confronto ou algo parecido. Victor era diferente de ela. O que se seguiu foi apenas uma observação interessada de Victor. Tem certeza de que quer continuar com isso, Shiva? Ponto que você está falando. Fufufufu, não se faça de bobo. Você sabe muito bem que eu consigo sentir emoções, e nem mesmo a sua divindade consegue se proteger da minha. Victor riu, divertido. Então, tirou os óculos e seus olhos dracônicos fitaram Shiva. Não me importa o que se passa na sua cabeça ou os mal-entendidos que você está formando agora. Não me importo com nada disso. Só saiba de uma coisa, eu não fujo de uma briga. Se você tem intenções hostis em relação a mim... Victor deu um sorriso largo. Não dou a mínima para o pacto de não intervenção. Destruirei você e seu panteão até que não haja mais nada para contar sua história. Os olhos de Victor estavam ávidos e seu sorriso era de pura loucura. Toda a atmosfera ao seu redor dizia, vamos, Shiva. Me morda. Me dê um motivo para forçar a barra. Faz muito tempo que não luto de verdade. Victor não era a personificação do mal. Ele não machucaria inocentes diretamente, mas sua moral era muito baixa, especialmente quando estava excitado, e sua bússola moral era ainda mais baixa agora, considerando que ele poderia literalmente criar vida a partir das almas que possuía, se assim desejasse. A palavra criar foi um pouco exagerada, afinal, ele não criaria algo do nada, como vida, como a árvore universal faz, mas sim usaria almas existentes para dar uma nova vida a um ser. Mesmo que matasse um humano normal agora, ele apenas pegaria a alma daquele humano e a colocaria de volta em seu corpo, dando-lhe assim uma nova vida. Ele poderia até mesmo colocar a alma em outro corpo que ele mesmo criou, afinal, a base da existência de um ser era a alma, e a carne era apenas o recipiente para essa alma, exceto, é claro, os verdadeiros dragões, que tinham alma e corpo entrelaçados em um só ser. Shiva estremeceu levemente ao ver os olhos de Victor e o sorriso em seu rosto. Sua expressão vacilou ainda mais ao ver os olhares curiosos e ligeiramente hostis de Aruna, a Mater Azul e Violete. Essa capacidade de interferir entre a vida e a morte deu a Victor uma grande indiferença pela vida dos inocentes, mesmo que inconscientemente, porque agora ele sabe que se fizer algo que não gosta, pode desfazer. Shiva estremeceu levemente ao ver os olhos de Victor e o sorriso em seu rosto. Sua expressão vacilou ainda mais ao ver os olhares curiosos e ligeiramente hostis de Aruna, a Mater Azul e Violete. Estava claro para ele que observavam tudo com a curiosidade de um gato e, dependendo da sua resposta, essa curiosidade se transformaria na hostilidade de um predador. Eles eram muito apegados a Victor, e qualquer decisão que ele tomasse seria a decisão deles também. Ataque Victor, e uma facção inteira composta por dragões verdadeiros, aparentemente bastante avançados cientificamente, virá atrás dele. Portanto, as palavras de Victor não eram infundadas. Ele tinha o poder de destruir todo o seu panteão se assim desejasse. Recuperando a compostura, o rosto de Shiva mudou para uma expressão neutra que fez o sorriso de Victor vacilar. TSK, e eu pensei que ia ter uma boa luta, resmungou Victor. Não precisa ficar triste, querida. Você pode lutar com a Kali, certo? Ela está na nossa casa agora, disse Violete. Bem, isso é verdade, mas é chato quando ela mal consegue me lidar, e eu tenho que me conter. Bem, foi um bom treinamento, então não vou reclamar. Ele riu levemente como se lembrasse de algo engraçado. Eu invejo um pouco isso, eu também quero lutar assim, resmungou Aruna. Victor sorriu, divertido. Primeiro, domine sua divindade, e depois podemos incluí-lo no treinamento. Justo. Aruna assentiu. A troca casual causou arrepios em todos,
Tudo por causa das consequências compreendidas dessa simples discussão. Victor estava treinando com Kali. Eles nunca imaginaram que achariam uma frase tão assustadora. Ela não me contou sobre esse pequeno detalhe. Shiva resmungou internamente. Para ser justa, Kali não tinha obrigação de lhe contar nada. Ela só lhe contou algumas coisas porque eram amigos. A outra coisa que eles entenderam foi que Aruna havia alcançado a divindade, e eles não conseguiam sentir o que era, provando que ela ou sua facção tinham meios de se esconder da observação de seres com divindade. E só o fato de Aruna, que até pouco tempo atrás não possuía divindade, ter desenvolvido enviou um alerta a todos os presentes. Este deve ser o início da ascensão de vários mortais à divindade e a integração ao panteão de Victor, pensaram eles simultaneamente. E o pior de tudo isso é que eles não sabem quando isso acontecerá, o que os deixa ainda mais desinformados sobre a facção de Victor, algo que eles estavam lutando para conseguir recentemente, mas não importa o quanto tentassem, não conseguiam nada. O que Victor pode dizer sobre isso? Que azar para eles. Victor é possessivo por natureza e muito superprotetor. Ele fará tudo o que estiver ao seu alcance para impedir que os seres obtenham informações sobre sua facção, e especialmente sobre sua família. Pode-se dizer que essa é uma característica que se desenvolveu naturalmente e também foi influenciada por Skatashi, que também é uma mulher que pensa da mesma forma que Victor. Portanto, a menos que ele queira, ou que eles tenham um método de observação estranho, é impossível obter informações concretas sobre a facção de Victor. Shiva estreitou os olhos novamente e tentou sentir a divindade destruidora de Victor dentro do próprio conceito. Como um deus de nível superior, ele poderia influenciar outros deuses que tivessem o mesmo conceito que ele, tornando-os incapazes de progredir a menos que um acordo ou contramedida fosse feito. Uma situação muito semelhante à que ocorreu quando Afrodite do passado impediu que todos os deuses da beleza progredissem nesse conceito. Shiva tentou. Ele procurou em todos os lugares, mas, exceto por Kali, que tinha uma divindade de destruição maior que a dele, ele não encontrou mais ninguém. Até recentemente, Victor podia ser visto no conceito de destruição, mas agora, ele não estava mais lá. Era como se ele tivesse perdido o poder de destruição ou algo assim, algo que ele duvidava muito que tivesse acontecido. Então, só há uma explicação, a mesma que todos deduziram há alguns minutos. A facção de Victor encontrou um método para impedir que outros deuses soubessem do progresso de seus concorrentes. As consequências disso vão muito além de simplesmente saber se novos deuses nasceram ou não. Deuses com o mesmo conceito são rivais por natureza, e geralmente deuses que têm uma compreensão maior do conceito impedem que deuses com menos compreensão do mesmo conceito avancem ainda mais em sua divindade. Mas, e se eles não conseguissem sentir esse progresso? E se um dia acordassem de repente e encontrassem um novo Deus com o mesmo conceito que eles, capaz de fazê-los perder autoridade dentro do próprio conceito? Era um pensamento muito assustador. Afinal, se havia uma coisa que os deuses mais detestavam, era a falta de controle. Por isso, muitos se sentiam incomodados com a existência de Victor, pois não conseguiam controlar suas ações. Victor riu internamente ao sentir o choque e o horror de Shiva. Às vezes, ser esperto demais é ruim. Shiva, sentindo a felicidade do marido, Aruna, Amaterasu e Violet olharam para ele por alguns segundos e depois sorriram. Terei que compensar Nyx mais tarde. Ela está fazendo um ótimo trabalho, pensou Victor. Por que você está nos observando? Volte para a negociação para que esta reunião termine o mais rápido possível. Tenho coisas para fazer. Como alimentar o planeta, por exemplo. Por um momento, a mente de todos vagou. E a imagem de Victor alimentando a personificação do planeta com sua coisa apareceu em suas mentes. Nossa, devo dizer que vocês realmente têm mentes sujas. Eles empalideceram quando ouviram a voz divertida de Victor. Eu não esperava isso de você, Pai Celestial. Isso é um mal-entendido. O Pai Celestial ficou histérico. Espere, como você sabe o que estamos pensando? Perguntou o Rei Deus do Panteão Celta. Eu não sabia, eu apenas senti suas emoções e deduzi isso através do seu comportamento. Victor riu. Eles ficaram em silêncio. Para ser justo, tinham acabado de ouvir que ele era casado com duas árvores do mundo. Então, desviar os pensamentos nessa direção não era inesperado. Por causa da Guerra dos Demônios, existem vários lugares profundos no planeta com miasma. Embora tenhamos resolvido a maioria dos problemas na última reunião e em nossa ação conjunta, ainda existem lugares contaminados. Ajudarei Yggdrasil com seu pedido pessoal e resolverei esse problema. Consequentemente,
Farei uma limpeza completa no planeta, fazendo com que todo o lixo do mar desapareça, trazendo de volta animais extintos, etc. Sabe, todo aquele trabalho comunitário. Essa é uma ação realmente maravilhosa, Victor, falou o Pai Celestial. Victor deu de ombros. Se vou fazer um trabalho, sempre dou o meu melhor, é normal para mim. Essa ética de trabalho pode tê-lo elevado ao status de ser o ser mais forte neste setor. Todos pensaram. E então? Senhor Shiva, você aceita ou não? Pare de nos fazer perder tempo. Ela falou como se a culpa fosse dele, e para ser justo, a culpa foi realmente dele por ficar em silêncio por tanto tempo. Shiva mordeu os lábios em frustração e, no momento seguinte, soltou um grande suspiro. Eu aceito, finalmente. Um contrato apareceu diante de Shiva, e uma chave surgiu na mão de ela. Aqui está a chave para o panteão nórdico. Assine o contrato e me dê as essências, e o panteão será seu. Shiva não disse nada, ele apenas pegou o contrato e o leu. Terminando de ler, e vendo que o contrato era um simples contrato de compra e venda, ele assinou, e no momento seguinte 3 essências apareceram em sua mão. Ela praticamente jogou a chave de todo o panteão nórdico para Shiva e pegou as 3 essências. Foi bom fazer negócios com você, Shiva. Espero que nossas negociações futuras sejam tranquilas. Sim, ele falou em tom neutro, enquanto pensava internamente. Nunca mais quero ver você na minha vida, mulher. Shiva rosnou internamente. Capítulo 973. Brinque com os deuses. Saúde. Violette, Aruna, Amaterasu e ela falaram simultaneamente enquanto brindavam. Fufufufu. Nunca imaginei que seria tão fácil enganar os deuses. É uma experiência muito emocionante, comentou Violette após tomar um gole de vinho. Em defesa dos deuses, o plano foi tão bem escondido que poucos poderiam ter notado, disse Amaterasu enquanto se sentava. Eles estavam atualmente em uma sala no castelo pessoal de Victor, localizado no antigo panteão egípcio. Agora renomeado por Victor como Elvenorá, a utopia eterna. Como saberão que foram enganados se nem mesmo uma pista disso lhes foi dada? Aruna falou, sorrindo como uma raposa, voltando à sua aparência de raposa de 10 caudas. Ninguém sabia do nosso envolvimento com o panteão nórdico, graças à ocultação de Nyx e ao estado fechado do panteão. As únicas pessoas que sabem disso são a própria ela. E provavelmente os primordiais, mas eles não se importam o suficiente para interferir, comentou Aruna. Exatamente, me dói admitir, mas Nyx é a MVP deste pequeno esquema. Tendo tido sucesso, Violette exibiu um pequeno sorriso. A ocultação de Nyx permitiu que todos fizessem várias coisas discretamente, o que tornou esse resultado possível. Eles não só ganharam diversas raças que estavam no panteão nórdico como seus servos, mas também ganharam 2 essências que Victor queria, e outro aliado competente. Sim, embora ela tenha ajudado por causa dos benefícios prometidos a ela na forma de um grande pedaço de terra em Elvenorá, um lugar efetivamente bem protegido onde ela poderia ter sua paz de volta e finalmente sentir o sol. Ela também obteve vários recursos divinos do próprio Victor, além dos recursos que escavou no panteão nórdico. Apesar da dor de não conseguir resgatar os anões e os elfos, ela ainda está bastante satisfeita com o resultado. E mesmo que ela não tivesse tanta experiência em fazer coisas como os anões, ou tivesse artesãos habilidosos como os elfos, ela ainda podia comprar esses serviços por um preço mais barato do que os anões costumavam cobrar no passado. Tudo porque ela é uma aliada de Victor. Honestamente, os benefícios de se aliar a Victor eram tantos que ela seria estúpida se recusasse. Especialmente depois de ver aquele outro Victor que poderia ser descrito como o futuro de Victor. O futuro do imperador era promissor, e ela definitivamente queria estar por perto. Mas esse é um plano para o futuro. Ela quer passar pelo menos 50 anos sem fazer nada, apenas apreciando os gritos agonizantes da família de Odin. E quem sabe, ocasionalmente, ela pode até provocar os outros deuses de Asgard que sequestrou. Outra razão pela qual ela recebeu uma área tão grande para morar é justamente porque ela não tinha apenas seus soldados particulares, mas também os deuses nórdicos que ela subjugou na guerra. Ela se sente ansiosa ao pensar em fazer várias coisas malévolas com esses deuses, mesmo que não afetassem diretamente, como a família de Odin e seu pai. Ela ainda fará coisas com eles. Afinal, ela é uma deusa. E a especialidade dos deuses é ser mesquinho, e ela não era diferente. Mesmo que ela não tivesse uma relação direta com seus agressores, eles ainda riam dela, ainda a desprezavam e, além disso, a chamavam de vários nomes dos quais ela ainda se lembra até hoje. Então, sim,
A deusa vai se divertir bastante com esses senhores e senhoras. Ela tinha uma longa lista de besteiras para desabafar. Seus olhos voltaram-se para a cidade à distância que podia ser vista da janela do castelo. Pensando bem, este lugar é uma mistura de 4 mitologias diferentes: a grega, a egípcia, a shintoísta e agora a nórdica. É uma grande mistura de seres com pensamentos diferentes. Gostaria de saber como é a cidade. Ela se sentia bastante curiosa agora. Sim, é. Por causa disso, ela está sendo mimada agora. Amaterasu desviou o olhar e olhou para Victor, que segurava Nix em seu colo, mimando-a. Vale ressaltar que ela está com muita inveja da expressão satisfeita no rosto da deusa, mas não comentou sobre isso porque trabalhou muito duro nos últimos 2 meses. Mas mesmo tendo trabalhado tanto, Amaterasu ainda sentia ciúmes porque a recompensa que Nix recebeu era algo que ninguém mais ali recebia. Ela simplesmente não era cuidada na cama por Victor, como acontecia em seus sonhos. Tudo graças à nova habilidade de Victor de andarilho dos sonhos, que ele adquiriu ao consumir a essência dos sonhos. Amaterasu não sabe que tipo de efeitos a essência da loucura causou em Victor, mas ela não se importa com isso agora. Ela quer o mesmo tratamento que Nix. Seu corpo exige. Bem, ignore isso por enquanto. Deixe que ela tenha sua recompensa, disse Violet. Por enquanto, vamos aproveitar o fato de que todos os planos de Darling deram certo e aproveitar esta paz. Não é como se Violet não quisesse o mesmo tratamento que Nix, mas ela sabia que acabaria recebendo esse tratamento. Afinal, seu Darling garantiria isso para ela. Na verdade, ela mesma garantiria esse tratamento mais tarde. Afinal, ela é sua imperatriz. É seu direito exigir afeto do marido e ser mimada por ele. Agora que as coisas estão indo na direção certa, acho que é hora de assumir a posição de primeira esposa real. Os olhos de Violet brilharam com astúcia enquanto ela tocava sua barriga. Eu deveria envolver Saz e Ruby nisso também, afinal, se elas não te verem, passarão a eternidade apontando esse fato. Ela conhecia suas amigas muito bem para entender o quão mesquinhas e irritantes elas podem ser quando querem. Você está certo. Desfrutar da paz é essencial, disse Amaterasu. E então, ela. Você considerou minha oferta? Ela, que bebia o vinho, parou por alguns segundos ao ouvir a voz de Violet e olhou para a dragonesa. Você não deveria ser uma imperatriz ciumenta ou algo assim. Por que está me oferecendo isso? Suas bochechas coraram levemente, e não era uma reação induzida pelo álcool. Embora o vinho fosse forte o suficiente para nocautear uma deusa, ela não bebia muito para se embriagar. Hã? Você está me confundindo com a Era ou algo assim? Violet riu. Ela não vai mentir. Se isso tivesse acontecido antes, ela teria ficado muito irritada com o acontecimento. Mas não agora, não quando tudo estava indo bem, e eles haviam se tornado muito mais fortes graças às inúmeras pessoas competentes ao seu lado. Tudo o que eles têm agora não foi conquistado apenas pelos esforços de Victor, mas também pelos esforços de muitas mulheres competentes. Se não fossem as conexões de Afrodite, o treinamento de Scatashi, Ruby, Saz e sua própria decisão de permitir tudo isso, e várias outras mulheres competentes que apoiam seu marido dia e noite, como Helena e as esposas demônios, esta facção não teria se desenvolvido até o ponto em que se encontra hoje. Victor se tornou o que é ao contatá-la, Ruby e Sasa. Mais tarde, tornou-se o guerreiro que é ao contatar Scatashi. Ele se tornou uma existência ainda mais anormal quando conheceu Roshani e, posteriormente, tornou-se um verdadeiro dragão ao firmar um contrato com Zaladrak, o preguiçoso dragão verdadeiro que o preza muito. Se não fosse pelas inúmeras mulheres influentes, muitas coisas não teriam acontecido para culminar na facção que eles têm agora. Portanto, não, Violet não tem problema em oferecer essas coisas a mulheres competentes, e ela se enquadra nessa categoria de mulheres competentes com ampla margem. Violet acredita que a influência de ela seria muito positiva no grupo, e é por isso que ela fez o convite. Há muito tempo, ela parou de deixar as coisas ao acaso ou para Victor se desenvolver. Ela é sua imperatriz, a mulher que sempre estará ao seu lado. Cabe a ela ajudar o marido o máximo que puder, e esse sentimento é compartilhado por todas as esposas. Isso não tem nada a ver com o fato de que ela deseja internamente ver a fachada madura e fria de ela quebrada por Victor na cama ou algo assim. Ela definitivamente não era tão pervertida quanto Natasha ou sua mãe. Você é uma mulher competente, e prevejo que sua influência beneficiará muito o nosso grupo. Por isso, estou convidando você. Ela permaneceu em silêncio. As palavras de Violet não lhe pareceram estranhas. Afinal, ela é uma deusa, e principalmente nórdica.
mesmo que ainda não tivesse tocado em ninguém por ser. Bem, ela não se sente desconfortável com esse assunto, afinal, ela vive há milhares de anos e sabe como essas coisas funcionam. O upload inaugural deste capítulo ocorreu via /N/O/L/B/IN, e para ser honesta, ela meio que desejou. Querida, aqui não, deixe-me descansar. Nix resmungou enquanto Victor acariciava seus longos cabelos. Certo, ela definitivamente queria o que Nix estava recebendo, mas ela não está desesperada por isso. Ela quer sua paz primeiro e desfrutar da vingança de Odin. Pelo menos, foi o que ela justificou. Ela não queria admitir que tinha medo de dar um passo em direção ao desconhecido. Afinal, ela não tinha experiência no assunto. Pare de pensar demais, ela. Às vezes, o que importa no final é dar um salto de fé, disse Aruna, compreendendo perfeitamente as inibições de ela. Ela permaneceu em silêncio, mas não disse mais nada e apenas bebeu seu vinho em silêncio. Capítulo 974, Tecnocracia. No dia seguinte, após cuidar de Violette, Aruna, Nix e Amaterasu usando seus novos poderes de sonho, e expandir a área de seu quarto para que 7 dias dentro de casa equivalessem a um dia fora, Victor voltou a caminhar por Elvenorá, com uma mulher gigante ao seu lado. Sinceramente, eu poderia me acostumar a ter você nessa altura. Velnorá falou enquanto olhava Victor nos olhos, sentindo o coração palpitar de excitação. Antes, ela só conseguia olhar para ele, mas agora conseguia vê-lo olho no olho. Os antigos 2 metros de altura de Victor desapareceram, substituídos por um homem de quase 4 metros de altura. A mesma altura de Velnorá agora, pois ela havia crescido um pouco conforme sua alma se ajustava ao corpo atual. Forma e aparência não significam nada para mim. Posso ser o que eu quiser, quando eu quiser, disse Victor enquanto sua aparência mudava para a de uma criança, depois voltava para a de um adolescente, até retornar à sua forma de 4 metros. Você diz isso, mas tudo o que você mostrou foi você mesmo. Bem, minha aparência é perfeita, por que eu iria querer mudá-la? Perguntou Victor, genuinamente confuso. Apesar de ser um metamorfo que pode se transformar em qualquer coisa, ele é orgulhoso demais para mudar seu rosto. Velnorá não podia argumentar contra essa lógica, afinal, poderia parecer narcisista, mas de cada 100 pessoas que ela perguntou, 100 diriam que Victor era realmente perfeito. A divindade da beleza garantiu-lhe esse resultado. Os pensamentos de Velnorá foram interrompidos quando ela sentiu a mão de Victor acariciando sua cabeça. Pare de pensar bobagens e me diga como você está, ele disse, pegando a mão dela e envolvendo-a em seu braço enquanto continuavam a caminhar pela cidade, ignorando os olhares de todos. Estou bem, ela respondeu com um pequeno sorriso no rosto, um sorriso que Victor apreciou muito. 2 meses atrás, Victor apareceu na cidade e anunciou o novo nome da cidade e quem a governaria. Ninguém se opôs, como poderiam? Afinal, não eram loucos o suficiente para desafiar Victor. Em menos de 2 semanas, a cidade inteira foi reconstruída em uma escala maior, capaz de acomodar seres de até 10 metros de altura. Enquanto trabalhava na primeira nave espacial de Violette, ela também se dedicou à remodelação da cidade, em projetos maiores, sem alterar a estética escolhida por cada proprietário. Ao contrário do primeiro trabalho, no qual ela recusou a ajuda de suas irmãs, a tarefa de remodelar a cidade contou com a ajuda de Aruna, Amaterasu, Afrodite, Hestia e, surpreendentemente, Sasa, a vampira que agora era um dragão decidiu ajudar suas irmãs na remodelação da cidade, diferente de Velnorá, que só se concentrava em tornar os prédios maiores, as ruas mais largas e dar à cidade uma aparência mais futurista. Sasa, com a ajuda de Hestia, ficou responsável por tornar o trânsito da cidade mais simples. Em termos simples, todas as rodovias se conectam a todos os estabelecimentos importantes, evitando assim qualquer tipo de trânsito no movimento entre os seres sobrenaturais. Afinal, a cidade era composta de deuses, demônios e criaturas sobrenaturais que são mais fortes que os humanos comuns. Alguns deles até voam. Então manter esse tipo de coisa em mente é muito importante para evitar problemas futuros. Surpreendentemente, Sasa tinha um conhecimento tão vasto sobre o assunto que a Hestia ficou um pouco surpresa. Quando questionada sobre o assunto, Sasa deu de ombros e disse que gostava muito de jogos de construção de reinos, e como estava entediada, decidiu ajudá-los, sem saber que, devido à intervenção de Sasa, uma coisa a levou à outra. E agora ela se viu de alguma forma responsável pela segurança da cidade. Imaginando como foi parar nessa situação,
A própria Sasa não sabia o que responder. Ela simplesmente ajudou a construir a cidade e agora estava encarregada da segurança. Ela nem entendia como isso tinha acontecido. Pode-se dizer que ela se tornou a comandante da força policial da cidade, controlando todos os soldados da cidade. Não é exagero chamá-la de general, uma posição ocupada por duas pessoas, Sasa e outra mulher do clã Blanc, nomeada por Velnora, que substituiria Sasa quando necessário. Afinal, como esposa de Victor, Sasa frequentemente se ausentava de seus deveres por razões bastante complicadas, envolvendo longas e duradouras batalhas noturnas que deixavam até mesmo um dragão como ela cansado por vários dias. Ao se tornar a nova governante da cidade, Velnora se certificou de seguir o mesmo modelo de governo seguido no inferno. Ela não está falando sobre a forma de governo, mas sim sobre como todos os cargos importantes são ocupados por mulheres que, de alguma forma, têm parentesco com Victor. Ela sentiu que essa era a melhor maneira de evitar complicações futuras relacionadas à corrupção, como aconteceu em seu antigo império. Embora saiba muito bem que Sasa não permanecerá em seu cargo por muito tempo, ela prefere passar mais tempo com Victor do que trabalhando, o que, para ser justa, todos sentiam o mesmo. Por isso, para cada esposa que ocupa um lugar importante na sociedade que criaram, eles têm pessoas de confiança que podem substituí-las temporariamente. Velnora chegou a considerar automatizar tudo para liberar as mulheres, mas decidiu não fazer isso por enquanto. Afinal, esse trabalho era o que mantinha as mentes delas ocupadas, e nada de bom vem de deixar seres poderosos ficarem entediados. Como ex-imperatriz, ela sabia disso muito bem. Ao contrário do inferno, que é uma monarquia absoluta, Velnora caminhava para se tornar uma tecnocracia, uma sociedade composta por cientistas focados em pesquisa e desenvolvimento. Pode-se dizer que a cidade inteira é um grande experimento de Velnora, o que não estava errado. Seu marido deu a ordem de fazer deste lugar uma utopia eterna onde várias existências diferentes coexistiriam e, em sua mente, somente uma tecnocracia funcionaria. Todas as necessidades básicas de um indivíduo seriam atendidas pelo governo. Ele não teria que se preocupar com água, comida, moradia, e até mesmo dinheiro seria fornecido regularmente. Mas, em troca desses benefícios, ele deveria participar de experimentos não ofensivos com o objetivo de transformar esta sociedade em uma utopia. Tudo dentro da sociedade era um experimento, e eles não sabiam disso. Cada encontro, cada contato, cada conflito, tudo na cidade estava sendo observado por milhares de câmeras espalhadas por toda a área. Poderíamos dizer que tudo o que ela estava fazendo eram apenas os primeiros passos em direção ao futuro que seu marido havia ordenado que ela criasse. Vale ressaltar que Aruna, Amaterasu e Tasa não gostaram nada disso, afinal, não queriam participar de um experimento. No entanto, deixaram de lado suas preocupações ao saber que as esposas de seus maridos não seriam incluídas. Tudo o que estava acontecendo ali era um grande experimento que seria aplicado às civilizações futuras que eles dominariam no futuro. Sabendo disso, eles pararam de se importar. Afinal, contanto que não afetasse seus subordinados e sua liderança, eles não se importariam. Mal sabiam eles que era exatamente isso que Velnora queria que pensassem. Como mencionado anteriormente, a cidade inteira era um grande experimento para Velnora, e as reações de suas irmãs faziam parte de seus planos. Devo dizer que não esperava que você fizesse isso. Quando dei a ordem, comentou Victor, curioso, enquanto olhava para a cidade, ignorando as pessoas que o observavam com admiração. Ao ver um homem tão alto e bonito, e devido à sua fama, até os deuses pensaram que essa é a aparência de um verdadeiro deus. Você está decepcionado? Ela perguntou com a mesma voz fria. Mas, ao mesmo tempo, havia um toque de preocupação em sua voz. Longe disso. Estou impressionado e divertido. Tecnocracia, hein? Esse modelo de sociedade nunca me passou pela cabeça. Bem, o marido não é cientista nem pesquisador como eu, então você nem considerou essa possibilidade. É verdade. A monarquia absoluta me cai melhor. Afinal, ninguém ousa desafiar meu poder, disse Victor. A tirania lhe cai melhor. Apesar de discutir assuntos tão delicados no meio de tanta gente, ninguém ali conseguia ouvir o que ele dizia, nem mesmo os próprios deuses. Sua boca nem se mexia. Se Victor não queria que ninguém ouvisse o que eles estavam falando, era tão fácil quanto respirar, considerando seus poderes de distorção da realidade por meio de runas. É verdade. Afinal, o marido é o mais forte, disse Velnora. Victor riu baixinho ao ouvir a convicção na voz de Velnora. Parecia que ela acreditava naquelas palavras do fundo do coração.
Ela se tornou mais aberta quando lhe dei esta cidade. Não foi uma decisão ruim, afinal, ao dar a Velnora a chance de apagar seus ressentimentos e fracassos passados, ela estava lentamente se abrindo mais para ele. Suas defesas não estavam tão altas quanto antes, mas... Tecnocracia, hein? Então é essa sociedade que ela imaginou? Uma sociedade onde tudo é um grande experimento. Pensou Victor. Ele não era cientista, então podia entender perfeitamente as consequências de tal sociedade para as ideias de um cientista. Mas só porque ele não era cientista não significava que zombaria desse método e o consideraria falho. Capítulo 975, Velnora, minha esposa gigante, mas... Tecnocracia, hein? Então é essa sociedade que ela imaginou? Uma sociedade onde tudo é um grande experimento. Pensou Victor. Ele não era cientista, então não conseguia entender completamente as consequências de tal sociedade para as ideias de um cientista. Mas só porque ele não era cientista não significava que zombaria desse método e o consideraria falho. Ele não era tão tacanho. Se não soubesse de algo, podia simplesmente perguntar à esposa. Ou podia esperar para ver por si mesmo. Era mais interessante assim. Ao ver Victor em silêncio e sentir suas emoções, Velnora sorriu interiormente. Foi essa atitude que ela mais gostou em Victor. Mesmo que ele fizesse coisas incompreensíveis para aqueles que não entendiam, ele não a julgaria diretamente, ele esperaria para ver, aceitando as coisas que ela fazia por ser quem ela era. Pode-se dizer que Victor aceitou toda a existência de Velnora como ela era. Ele não pediu que ela mudasse nem nada do tipo e estava contente em tê-la como ela era, e por causa dessa atitude, Velnora gostou dele ainda mais. Mentes pequenas não entendiam o que ela tentava alcançar ali, mas, a longo prazo, todos saberiam os impactos disso. Velnora nunca se considerou a mulher mais inteligente do universo. Não, talvez se considerasse antes de sua queda, mas, como sempre, a realidade estava lá para garantir que ela não se tornasse arrogante demais, e por causa da lição que aprendeu com o fracasso, ela decidiu criar uma tecnocracia, uma sociedade onde tudo era um grande experimento. Velnora saberia tudo o que acontecia ali e todas as ideias que os indivíduos tivessem. Ela abriria portas para novos conhecimentos ou ideias que ela nunca havia imaginado antes. Ouvir era importante para ter ideias. Essa foi uma lição que ela aprendeu ao interagir com Ruby e assistir aos infames animes que todas as esposas parecem gostar até certo ponto. E essa lição, ela aplicaria aqui. Ela ouviria uma sociedade inteira composta por milhares de seres de espécies diferentes e implementaria todas as ideias interessantes ou boas para melhorar sua própria facção e alcançar uma utopia futura. O Cidade, que era um grande experimento social, também era uma grande fonte de ideias para a própria Velnora e, por meio dela, ela apoiaria seu marido. Pela segunda vez desde que conheceu Victor, ela nunca se sentiu tão animada com o futuro. Primeiro, preciso automatizar tudo. Não posso deixar minhas irmãs ocuparem cargos pequenos que não querem. Uma força policial de clones também será muito útil. Clones que guardam suas informações e as atualizam de acordo com os conflitos. Talvez eu devesse colocar uma torre do pesadelo aqui. Marido, você permitiria que clones lutassem na torre? Assim, teremos a maior força de combate. Uma força de combate que se atualiza automaticamente. Além disso, como meu marido é dono do inferno, posso fazer com que esses soldados desenvolvam novas almas fazendo isso, garantindo potencial para o futuro. Dependendo do desempenho dos soldados, devo categorizá-los em diferentes esquadrões e atribuir diferentes raças e atributos a cada um. Assim, o marido terá um exército verdadeiramente imortal ao seu lado. Equipe esses soldados com naves equipadas com uma tecnologia que combina materiais divinos e runas. Tudo em um processo automatizado. Teremos o exército perfeito onde, se uma nave for destruída, a automação do sistema criará outra em poucos minutos. Um pensamento ridículo, apenas concebível devido à dimensão essencialmente inesgotável de recursos que Victor lhe forneceu. Preciso aprimorar minha inteligência artificial, garantir mais backdoors de segurança caso alguém tente corrompê-la. Aliás, por que não torná-la consciente como aqueles personagens de anime que a Ruby assiste? Assim, ela pode se apaixonar pelo meu marido, e tudo ficará mais fácil. Claro, também criarei backdoors de segurança. A inteligência artificial cuidará de toda esta cidade e garantirá o funcionamento adequado da tecnocracia, pensou Velnora. Velnora não planejava interferir no inferno. Ela sabia muito bem que o inferno era o domínio pessoal de Victor, sem mencionar que a tecnocracia não funcionaria em seu inferno,
onde já existia uma sociedade que ele havia construído. A sociedade que ela planejava poderia existir agora, pois estava em sua fase inicial de construção. Os seres que viviam ali tinham começado a se organizar recentemente, então podia-se dizer que esta era a oportunidade perfeita para fazer tudo funcionar do jeito que ela planejava. Os planos de Velnora estavam a todo vapor, e o simples gesto de Victor, dando-lhe uma cidade digna de um antigo soberano e ordenando-lhe que fizesse o que não pôde fazer no passado, desencadeou uma força que não podia mais ser detida. Uma força que seria muito útil para o imperador lidar com seus inimigos no futuro. Aí, resmungou Velnora ao sentir Victor puxando sua bochecha. O que você está perdido em pensamentos de novo? Victor sorriu gentilmente, um sorriso que fez o coração de Velnora apertar. Uma sensação estranha que ela vinha sentindo cada vez mais conforme interagia com Victor em seus interesses em comum. Desculpe, tudo bem, só tente relaxar mais. Eu sei que, como um dragão, e um dragão poderoso, você não se cansa facilmente, mas é importante descansar e aproveitar o tempo com as pessoas ao seu redor. Aproveite o tempo com as pessoas ao seu redor. Velnora murmurou enquanto olhava sutilmente para Victor, que estava andando pela rua novamente, olhando ao redor como um turista, percebendo as diferenças de quando esteve ali no passado. Você pode aceitar um pedido meu, marido. Victor olhou curioso para Velnora. Ele não esperava que ela dissesse aquelas palavras. Para um pedido de um antigo overlord. Pensei que seria mais complexo. E não isso. Bem, não estou reclamando. Victor sorriu levemente enquanto olhava para Velnora, que estava exatamente como veio ao mundo, deitada com a cabeça apoiada no peito dele e os olhos fechados, aparentemente concentrada em ouvir o som do seu coração poderoso e sentir o calor do seu corpo. Victor estava atualmente na mansão pessoal dentro do seu mundo interior, no quarto pessoal de Velnora. Parecia saído de um filme futurista. Embora ele e suas esposas frequentemente dormissem juntos, as mulheres ainda valorizavam sua privacidade. Por isso, cada uma delas tinha seu próprio quarto, decorado de acordo com seu gosto, onde guardavam seus pertences pessoais. Elas só iam para o quarto principal na hora de dormir. O próprio Victor tinha seu próprio quarto, que raramente visitava. Para satisfazer a curiosidade, o tema do quarto de Victor era moderno, com um computador para jogos e móveis modernos. Pode-se dizer que esta sala era o sonho humano de Victor, sonhando em ter um computador gamer de última geração. Quando se tornou poderoso, realizou esse sonho e nunca mais tocou nele. Ele apenas o manteve como estava para se lembrar do passado. Afinal, seus gostos mudaram com o tempo. Poderíamos dizer que seu quarto era mais um museu do que uma sala em si. Victor olhou ao redor da sala futurista e viu que tudo era automatizado. Por alguns segundos, seu olhar pousou em um manequim de corpo inteiro onde estavam as roupas sempre usadas de Velnora, e então seu olhar se voltou para a mulher alta deitada em seu peito. Ele sorriu gentilmente ao ver a expressão serena de Velnora e começou a acariciar seus longos cabelos azuis. Durma bem, Velnora, MMM. Ela se aconchegou mais perto do corpo de Victor como se ele fosse um grande travesseiro. Velnora abriu os olhos ligeiramente, sentindo-se muito sonolenta. Será que eu dormi tão profundamente? Ela se perguntou há quanto tempo não dormia tão profundamente. Mal conseguia se lembrar da última vez que dormira. Ela abriu os olhos ligeiramente e fitou o teto do quarto. Naquele momento, sentiu-se em paz, como se todo o peso que carregava tivesse desaparecido de repente. Bom dia, Velnora. Como foi seu sono? Olhando ligeiramente para o lado, ela viu um par de olhos violeta carmesim, e só quando os viu se lembrou do que aconteceu. Marido. Eu dormi bem. O melhor sono, entendo, é bom ouvir isso. Ele sorriu gentilmente e acariciou seus longos cabelos azuis. Ela ronronou de satisfação com aquelas carícias, carícias que ela nunca pensou que apreciaria ou deixaria alguém fazer com ela. Bem, dormir por um mês tende a fazer isso com as pessoas. O quê? Ela se sentou abruptamente quando ouviu o que Victor disse, só para parar quando ele a puxou de volta para seu peito e a abraçou. Não se preocupe, eu dilatei o tempo. Não se passou nenhuma hora lá fora. Você poderia ter me contado isso antes. Ela resmungou. Por um momento, pensou ter perdido um mês de desenvolvimento em sua cidade.